para falar sobre a volta de Jesus. Isso é um sinal, irmão, de que o Senhor Jesus está às portas. E faz com que nós possamos trazer de volta para os púlpitos das nossas igrejas esse tema tão glorioso e tão verdadeiro, a volta do Senhor Jesus. Deixa eu dar um dado para vocês. De cada 100 mensagens pregadas hoje no Brasil ou no mundo, 80 delas fala de doutrina de prosperidade ou da prosperidade. 10% fala de curas e milagres. 7% fala de renovação espiritual e edificação cristã. E apenas 3% fala sobre a volta de Jesus, ou seja, assuntos escatológicos. Repito, 80% doutrina da prosperidade, 10% curas e milagres, 7% renovação espiritual e edificação cristã, e apenas 3% fala sobre a volta de Jesus, ou seja, assuntos ligados à escatologia. Irmão, isso é puramente a verdade. Mas vira para o irmão que está ao seu lado e pergunte para ele: você crê na segunda vinda de Jesus? Bata aí no ombro dele, mas não derruba ele do banco não. Bata delicadamente. Pergunte para ele: você crê na segunda vinda de Jesus? Você crê na segunda vinda de Jesus? Escute bem isso, irmãos. A segunda vinda de Jesus é o assunto mais importante da atualidade. Mais importante do que os atentados em Israel, a epidemia da dengue no Rio de Janeiro, mais importante do que a gripe suína no México e agora praticamente em todos os países, mais importante do que a captura de Osama Bin Laden e a cotação do dólar em outras nações. Escute bem isso. Para cada verso sobre a primeira vinda, existem 8 sobre a segunda. 1845 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Escute bem isso. Recentemente foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos sobre esse tema e o resultado foi o seguinte: 62% dos americanos creem na segunda vinda de Jesus. Irmãos, o que é isso? É o Senhor Jesus que está voltando. E se você acredita nisso, levante a sua mão para o céu. Pode glorificar a Deus, pode falar em línguas estranhas, profetizar, cantar hinos espirituais. É Jesus que está voltando. Isso não é história da carochinha não, irmão. Isso não é conto de fadas não. Isto é puramente a realidade. E esse curso tem o objetivo de mostrar para a igreja que a segunda vinda de Jesus está mais próxima do que muitos imaginam. Eu não sei quantos aqui conhecem, creio que você conhece, a parábola do bom samaritano. Quantos aqui conhecem? Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. É uma das parábolas mais prediletas da Bíblia e mais populares da Bíblia. O que diz lá? O que isso tem a ver? Espera, você vai saber. A Bíblia diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. O homem estava lá semi-morto. Diz que na mesma ocasião descia também um certo sacerdote. Passou por aquele caminho, viu o homem todo machucado, ferido, caído, precisando de ajuda. E a Bíblia diz que ele fez o quê? Passou de largo. O sacerdote representava a lei. Por isso que Paulo diz que a lei estava enferma pelo pecado. Porque veio a lei, o homem estava caído e a lei não pôde fazer nada por ele. A Bíblia diz que na mesma ocasião descia também um levita,
que representa aí a religião, porque os levitas eram homens extremamente religiosos, mas a religião não pode mudar a vida de uma pessoa. O pastor estava falando do meu testemunho aí. Eu era o maior maloqueiro de uma cidade, filho da maior feiticeira, mas Jesus entrou no meu coração, me levou até o Calvário, no chuveiro da regeneração, e me deu um banho de carmesim. Hoje eu estou limpo pela palavra do Senhor. Me lavou, me limpou. Religião não salva. Veio, passou o levita lá, deixou o homem machucado. Mas a Bíblia diz, mais um samaritano que ia de viagem, o que ele fez? Chegou ao pé dele, e vendo que ele precisava de ajuda, moveu-se de íntima compaixão, e diz a Bíblia que atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pôs sobre a sua cavalgadura, e levou-o para uma estalagem. E fez o que mais? E cuidou dele. Mas depois diz a Bíblia, na parte que eu quero me referir, e partindo, está lá no verso 35, você pode acompanhar aí. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse, cuida dele, e o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Deus me falou algo sobre esses 2 dinheiros aí. A gente prega muito nessa parábola, sempre enfatizando a questão do bom samaritano, porque ele foi misericordioso para com o homem, né? Representando aí o papel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Deus me mostrou algo sobre esses 2 dinheiros. Esses 2 dinheiros têm significados escatológicos. Esses 2 dinheiros estão intimamente ligados com a volta eminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso, pastor? É verdade. Sabe por quê? Pelo seguinte, lá em Mateus capítulo 20, versículos 1 e 2, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha, para o seu campo. E ajustando-se com eles, um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. O que eu disse? Que um homem saiu a salariar trabalhadores para a sua vinha. Saiu de madrugada. E ajustando-se com eles, um dinheiro por dia. Então, um dinheiro representa o dia de um trabalhador. Ou seja, trabalhava um dia, recebia um dinheiro. Trabalhava 2 dias, recebia quantos dinheiro? 2 dinheiros. Por quê? Porque um dinheiro representa o salário de um trabalhador. Tanto é verdade que você vai ver abaixo no capítulo 20 de Mateus, que quando foi fazer a conta com aqueles homens, até aquele que chegou na hora 1/10, recebeu o mesmo tanto, um dinheiro. Teve um que ficou até bravo, trabalhei o dia todo aí, enfrentamos um sol terrível e recebemos o mesmo tanto. Não te contratei, não te chamei para o meu trabalho, um dinheiro por dia? Então um dinheiro representa um dia de trabalho de um trabalhador. 2 dinheiro representando 2 dias. Agora abra a sua Bíblia na 2ª epístola de Pedro, capítulo 8, e lê para mim o versículo 2. Que você vai entender esses mistérios de Deus. O que diz lá? Eu gostaria que um dos pastores, pastor Odilênio, tem o meu amigo pastor Luizinho, nos ajudasse aí. Lê para nós. 2ª epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8. O que diz? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você já vai entender logo o mistério. Então veja bem, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se 2 dinheiros representa 2 dias,
porque a pessoa trabalhava e recebia um dinheiro por dia. 2 dias, 2 dinheiros. Então 2 dinheiros representando 2 dias. E aqui diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Mas você pode perguntar, mas pastor, o que tem isso a ver com a vinda de Jesus, irmão? Tem tudo a ver. Escute bem isso. Há uma diferença entre o nosso calendário e o calendário hebraico Loash, que era baseado no ciclo da lua. O nosso calendário é o gregoriano, introduzido em 1558 pelo Papa Gregório XIII, o que resultou um atraso de quase 5 anos. Na verdade, Jesus não completou aniversário 2000 anos, propriamente dito, no ano 2000. Mas na verdade foi em 1995 ou 1996. Porque o nosso calendário está atrasado mais ou menos 5 anos. Agora escute bem isso. E se você estudar a Bíblia minuciosamente, você vai ver o seguinte, que a cada 2000 anos, Deus faz uma aliança, Deus faz um pacto com a humanidade. Por exemplo, de Adão até Noé, passaram-se aproximadamente 2000 anos. O que foi que Deus fez? Deus estabeleceu um pacto com Noé, mandando que ele construísse aquela arca para a salvação dele e de todos aqueles que porventura haviam de crer. De Adão até Noé passaram-se aproximadamente 2000 anos. Deus fez um pacto com Noé. De Noé até Jesus passaram-se aproximadamente mais 2000 anos. O que foi que Deus fez? Deus tornou fazer um pacto com a humanidade. Enviou Jesus para a salvação de todos aqueles que crescem. Está lá em João 3:16, todo mundo conhece. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De Noé até Jesus, mais 2000 anos. E de Jesus, irmãos, até agora, mais 2000 anos. Irmãos, o nosso mundo tem aí 6.000 anos. Cuidado desse negócio de dinossauro aí, milhões de anos. Cuidado, isso é tudo onda. Eu vou pela Bíblia. Nosso mundo, aproximadamente 6.000 anos. Mas pastor, 2000 passou, ele não veio. O que Jesus ilustrou nessa parábola? No outro dia, partindo, ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. E o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Pode gastar um pouquinho mais de dinheiro, mas o importante, irmão, que nós estamos esperando. Nós estamos no aguardo da eminente volta de Jesus. Pode gastar mais um pouquinho desse dinheiro. Eu não sei quanto, se vai ser o dinheiro todo, pastor, ou se vai ser metade desse dinheiro representando, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, irmão, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar pronta, ataviada, porque quando no céu soar a trombeta, nós vamos subir cantando o hino da vitória, irmão. E nós precisamos ter a convicção, a certeza de que vamos subir, porque senão não adianta nada. Paulo disse, nós esperarmos de Cristo, tão somente nesta vida, somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Tem gente que está esperando de Cristo só nessa vida. Está muito bom aqui, está muito bom, Jesus é meu, eu sou de Jesus, irmão. Ele preparou para nós uma cidade linda no céu. Daqui a pouco vamos estar mostrando para os irmãos. A nossa cidade, irmão, é a Nova Jerusalém. Cadê o Darinho, meu genro, para me ajudar nessa caneta aqui, que ela tem um laser. Cadê o Darinho? Então, irmãos, a nossa cidade é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Nós vamos, irmãos, é lógico que a gente tinha que passar essa introdução para os irmãos do nosso curso, mas eu gostaria, vê, glória a Deus.
Meus irmãos, mas eu gostaria, o pastor já leu uma leitura. Opa, já deu aí? Opa. Tá bom, irmão, só para ilustrar um pouquinho aqui, porque senão a gente fica um tanto perdido. Depois eu vou mostrar porque desse painel aqui. Isso foi uma visão que Deus nos deu, irmão. Porque quando começamos a realizar, ministrar esse curso, eu fiquei meio perdido assim, Senhor, como é que eu vou? E Deus, eu sonhei com isso aí. Tudo isso que você está vendo, eu sonhei. E aí, eu sonhei e eu comecei a falar com Jesus. E agora, Senhor, como é que eu vou conseguir projetar e fazer isso? Aí eu fui lendo, o Senhor me disse, lê a Bíblia. Foi a resposta que o pastor estava, lê a Bíblia. E eu fui ler a Bíblia, o Senhor foi me mostrando os versículos e a gente foi colocando e ficou assim, glórias a Deus por isso, irmão. Então foi uma visão espiritual que Deus nos deu. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Sabia que a escatologia, ela começa exatamente no capítulo 5. Os assuntos escatológicos do Apocalipse, porque o capítulo 1 é a visão do Cristo glorificado, foi o que o pastor mostrou. O capítulo 2 e o capítulo 3 do Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia Menor, que o Senhor Jesus mandou que João escrevesse, enviasse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E o capítulo 4 fala da visão da majestade do trono divino. Fala dos 24 anciãos e dos 4 animais. Mas começa mesmo a escatologia no Apocalipse, é no capítulo 5. E nós vamos abrir as nossas Bíblias. Deixa eu ver quantos vieram armados aqui nesta noite. Fazem assim, irmão. Isso é muito bom, viu? Olha, pastor, que linda a visão daqui. Eu sempre digo que ter Bíblia e não usá-la é a mesma coisa de ter pente e não ter cabelos. Outro sim, é a mesma coisa de ser cego e comprar-se um espelho. Para que cego precisa de espelho? Então se você tem a Bíblia, irmão, você tem que ler quando o pastor, né, pede para você abri-la. Vamos ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Mas irmãos, Apocalipse deriva da palavra grega Apocalipsis, traduzida por revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. João escreveu o Apocalipse perto do fim do reinado dominicano, imperador de Roma, nos anos 90 a 96 depois de Cristo. João recebeu a mensagem apocalíptica quando estava exilado na ilha de Pátimos, a uns 80 quilômetros ao sudoeste de Éfeso. Sua mensagem era dividida, ou dirigida, melhor dizendo, às 7 igrejas da Ásia Menor, uma região que hoje faz parte da Turquia Ocidental. Mas, irmãos, há muitos crentes que não são simpáticos ao livro do Apocalipse. Eles dizem, olha pastor, o livro do Apocalipse é muito complicado, é complexo, é difícil de entender. Quando começa a falar de bestas, de pragas, de gafanhoto com cara de gente, pastor, não dá, é muito difícil. Mas eu quero te dizer, irmãos, que o livro do Apocalipse é o grande apogeu das revelações divinas. É o grande arremate desse edifício chamado Bíblia Sagrada. Escute bem isso. Há 2 livros que definem a Bíblia por completa. O livro de Gênesis e o livro do Apocalipse. No livro de Gênesis, nós vemos que o pecado entra no mundo. Mas no livro do Apocalipse, o pecado sai do mundo. No livro de Gênesis, o paraíso é perdido, mas no livro do Apocalipse, o paraíso é recuperado. No livro de Gênesis, nós vemos o princípio da maldição, mas no livro do Apocalipse está escrito que a maldição será banida. No livro de Gênesis, nós vemos a entrada de Satanás no mundo, mas no livro do Apocalipse, nós vemos o julgamento de Satanás. No livro de Gênesis, nós vemos a primeira cidade, um fracasso total, mas no livro do Apocalipse, a cidade dos redimidos, um sucesso absoluto. No livro de Gênesis, nós vemos as primeiras lágrimas, mas no livro do Apocalipse está escrito que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima.
No livro de Gênesis, nós vemos a comunhão, ela é rompida. Mas no livro do Apocalipse, a comunhão é restaurada. No livro de Gênesis, nós vemos o homem escondendo, meu xará, escondendo da presença de Deus. Mas no livro do Apocalipse, o homem anda na presença de Deus. O que é isso, irmão? É o Apocalipse. Então não tenha medo não, irmão. Tem gente que quando abre o Apocalipse, meu Deus, isso aqui não dá para mim não. Que isso, meu irmão? Isso aqui é para a igreja, é para você, é para nós. Sabia, o livro do Apocalipse é diferente do livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro selado para o tempo do fim. Foi o que o anjo disse para Daniel. Agora o livro do Apocalipse já fala revelação de Jesus Cristo ao seu servo João. Daniel é um livro selado para o tempo do fim. Há mistérios ali, naquelas 70 semanas de Daniel, e a última que falta, que são 7 anos, depois nós vamos mostrar, que tem muita coisa que não dá para a gente entender. Mas o Apocalipse, irmão, é para você ler, é para você aprender a palavra do Senhor, e principalmente aprender a temê-lo, porque ele vai voltar. E se você não estiver, e se eu não estiver devidamente preparado, irmão, eu vou ficar aqui. Mas eu não quero ficar, eu quero subir. Aleluia. Quantos que querem subir? Então dê um glória bem alto para Jesus. Capítulo 5. Acompanhe aí a leitura. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Agora João dá o testemunho. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, um entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da mão, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer:
ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Diga amém. Glória a Deus. Aí está, irmão. Então, na verdade, a escatologia começa aqui, a partir do capítulo 5 de Mateus. Para você entender, nós vamos então estar falando a partir desse capítulo. Pois bem, irmãos, nós vamos nesse momento fazer uma apresentação aqui, mostrando primeiro, eu gostaria aí que 5 do Apocalipse, viu, irmãos? Ratificando aqui, 5 do Apocalipse. Mostrar aqui um vídeo, e depois temos um slide também. Vamos ver se dá para apagar, não sei se essas primeiras luzes aqui. E nós vamos mostrar para depois eu mostrar para os irmãos aqui acerca dessa composição do nosso universo, tudo aquilo que Deus criou todo o universo, e nós vamos estar mostrando. Mas o que vamos mostrar ali também é de suma importância para a continuidade da nossa aula. Eu sei que esse estudo, irmão, às vezes alguém espera aquela palavra, né, pastor? Aquela palavra eloquente, com muita eloquência. Mas, irmão, se você for estudar também sobre essa palavra, eloquência, não tem nada a ver com barulho, aquela coisa toda. Palavra eloquência é elegância no falar, viu? É elegância no falar. Então não tem nada a ver com alguém, não vai lá num estudo dicionário, então acha que uma pessoa eloquente é a pessoa que pula, gesticula, grita. Não, é uma pessoa que tem elegância no falar, tal, e por aí vai. Dá para mostrar? Vamos lá? Então, os irmãos atentos aí, nós vamos ver ali. Você pode soltar o vídeo e depois já solta também o slide, que nós vamos fazer a introdução do curso. Durante muito tempo, o livro de Apocalipse foi um livro selado. E é chegado o tempo em que Deus revelará o seu livro para os seus filhos. João, exilado na ilha de Patmos, perguntou: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Pois ninguém era digno de ver o livro, nem tampouco abri-lo. Mas uma voz disse para João: eis aí o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Este é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Conheça a partir de agora um estudo de escatologia.
salvação a todos, graças ao Cordeiro. Graças a Deus. Aí está, nós vamos passar o slide agora e uma introdução agora do próprio curso e algo que é de suma importância também para nós ilustrarmos e falarmos, porque se faz necessário. Pois bem, irmão, é o outro, né? É o primeiro slide. Lá em casa eu consegui crescer isso aí, não sei se dá para... Tem muitos vídeos, irmão. Enquanto ela prepara ali, esse curso nós realizamos, são 3 meses, pastor. São 12 aulas, de 2 horas cada aula. A gente fez na igreja do pastor Marcelo, lá em Itanhaém fizemos em 3 setores, em Mongaguá, em Peruíbe com o pastor Francisco. E a gente começa às 8, termina às 9 na primeira parte da aula. Depois vai, toma uma água, alguém vai lá na cantina, gasta um pouco para ajudar a igreja, claro. E depois vai até às 10 horas. Então aqui é mais um resumo, irmãos. São uma introdução mesmo à escatologia. Porque para falar tudo, pastor, é impossível. É muita coisa. Mas, irmãos, ali está. Eu acho que eu vou ler. Não sei se está dando para... Dá para ler, né? Pois bem, irmão. Introdução de escatologia bíblica. Há presentemente no mundo, eu vou ler aqui na minha folha, eu já vim preparado para isso. Vocês podem olhar lá, que de repente fica mais fácil. Porque, veja bem, há presentemente no mundo uma multidão de homens e mulheres que se intitulam videntes, astrólogos, magos, adivinhos, futurólogos, cada um procurando satisfazer a curiosidade de uns e a sede da verdade de outros quanto ao futuro do mundo e da humanidade. A verdade divina, irmãos, todavia, pertence exclusivamente à palavra de Deus. Em meio a esta multidão de falsos profetas, o fiel cristão precisa ter muito cuidado, ou seja, cautela, para não ser enganado, especialmente pelo fato desses enganadores agirem no seio da igreja. Alguém pensa que eles estão agindo lá fora, às vezes agem no seio da igreja. E a palavra de Deus nos alerta, em Mateus, o pastor leu no capítulo 24 lá, agora está no verso 11. Quanto aos últimos dias, Jesus adverte dizendo, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão o quê? A muitos. Por isso que nós devemos ensinar a igreja, para ter o cuidado, a cautela. Por quê? Porque os enganadores muitas vezes agem até dentro da igreja. E tem crente, irmão, que é guiado por profecia. Hoje a gente já está vendo profecia para casar, para vender casa, para comprar carro. E já está tendo profecia para descasar também. Eu não sou contra a profecia, porque eu sou um crente pentecostal. Mas para mim, irmãos, a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Eu não tenho a menor dúvida disso. É a maior profecia. Haja vista que está escrito no Apocalipse, que o testemunho de Jesus é o espírito de toda profecia. Aleluia. Então não sou contra a profecia, mas a gente precisa tomar cuidado, irmão. Vocês lembram lá daquele Nostradamus, que profetizou a vinda de Cristo, de que ele viria no ano 2000? Eu estava pastoreando lá em Caraguatatuba, teve um irmão nosso que vendeu a casa, pastor, e vendeu toda a mobília. De não, Jesus vai voltar, irmão assembleiano, vendeu. Aí Jesus não veio, irmão, ele ficou com vergonha e foi lá para Bahia, para onde, ele, sabe, ficou com vergonha. Eu falei, e aí, irmão, o teu Jesus não veio? Irmão, não tem data. Ele diz, o dia e a hora, ninguém sabe. Evidentemente que Jesus, quando disse isso, ele disse, ó, nem o filho. É claro que Jesus sabe o dia da sua vinda. Alguém pensa que ele está lá no céu, andando para lá, preocupado. Será que é hoje, Pai, que o Senhor vai me enviar? Será que é hoje? Não, a Bíblia diz que todo o poder foi entregue
a Jesus Cristo, poder da honra, o poder da glória, o poder do domínio, o poder do saber, tanto nos céus como na terra. Jesus sabe o dia da sua vinda. Mas por que ele não veio ainda? Porque a igreja não se preparou. Porque a igreja não está pronta. Porque o evangelho não foi pregado ainda nos 4 cantos da terra. Mas depois que tudo estiver pronto, irmão, o Senhor Jesus voltará. Aleluia, ele vai voltar. Então vamos lá. Mas o que é escatologia bíblica? Você vai ver lá. O que é escatologia bíblica? É o estudo dos eventos que estão para acontecer segundo as Escrituras. Dos eventos que fazem parte do plano divino e eterno através dos séculos. Conforme, tem várias referências, Efésios 3:11, Atos 15 ao 18, Isaías 46, versículo 10, 45, versículo 11, e segunda epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Agora, o termo escatologia e a sua derivação. Preste bem atenção. Formado por 2 radicais gregos, escatos, que significa último, e logia, que significa tratado. Isso é o significado da palavra escatologia. Formado por 2 radicais gregos, escatos e logia, que significa tratado. Ou seja, o vocábulo escatologia significa o tratado das últimas coisas. A escatologia é o aspecto da doutrina bíblica que lida com as últimas coisas. Ou, em suma, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, quando alguém perguntar para você, o que é escatologia? É doutrina das últimas coisas. É um tratado que estuda a doutrina bíblica, que lida com as últimas coisas. O primeiro termo aparece nos textos de Atos, capítulo 2, versículo 17, e João, capítulo 11, versículo 24. O segundo termo aparece na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículo 2, traduzido em português por coleta, pelo fato de indicar reunião, conjunto, como um tratado, onde inúmeras ideias são reunidas. Então isso é escatologia, é um tratado, é um aspecto da doutrina bíblica que lida com as últimas coisas. Em estudo bíblico são praticamente as coisas que brevemente irão acontecer. As coisas que brevemente irão acontecer. E nós colocamos aqui, você vai ver ali também, eu estou me portando aqui porque fica mais fácil para mim ler. É o tratado teológico relativo às últimas realidades. Realidades que dizem respeito ao ser humano e ao cosmos em geral. São as 2 ressurreições, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, o milênio, segunda vinda de Jesus, a batalha do Amargedon, o juízo universal e a vida eterna. Na tradição clássica, levam o nome de novíssimos, superlativo que em latim significa as coisas mais recentes, por isso as últimas. Quando a gente fala as coisas, as derradeiras coisas, mas a gente vê que em latim significa as coisas mais recentes, e por isso as últimas. O item 2, escatologia, questão profundamente humana. Esse tratado responde às questões humanas mais desafiadoras e decisivas. Qual é o meu destino? Para onde vamos? Que podemos esperar em definitivo? Qual é o termo derradeiro de nossos passos? Para que finalidade vivemos? Ou para que finalmente vivemos? Pois uma coisa só se entende bem
quando chegou ao termo, aí está completa. Só o fim, irmãos, dá o sentido último a qualquer realidade, como uma frase, um canto, uma novela e qualquer história. Agora escute bem a situação atual. Como a sociedade moderna sente a questão dos últimos tempos. A tendência da modernidade é privilegiar a história presente, o tempo atual. Eles não estão nem aí. Quando você fala para as pessoas aí que Jesus vai voltar, irmão, o povo olha para você e ri da sua cara. Eles não acreditam, porque também já tem até alguns cristãos que não acreditam mais. Hoje a gente fala para o povo, Jesus vai voltar. O crente está lá, boca fechada, irmão. Não glorifica a Deus de jeito nenhum. Ele não sente mais esta verdade. Não acredita mais que Jesus vai voltar. Então por isso que o povo lá fora também está tão incrédulo assim. Porque você que é crente, que é cristão, que conhece a Deus, que conhece a palavra de Deus, já deixou de acreditar. Eu me lembro que antigamente o pastor falava que Jesus ia voltar, irmão. Isso trazia um impacto na igreja, uma glória, um poder tremendo. Hoje você fala para o povo que Jesus vai voltar, o povo fica te olhando ali, assustado. O pastor está falando que Jesus vai voltar. Eu me lembro que lá em Mongaguá, eu pregando sobre a volta de Jesus, e eu enfatizava, irmão, Jesus pode voltar hoje, ele pode voltar agora. Aí terminou o culto, uma irmã mais do que depressa me procurou e disse, pastor, meio preocupada assim, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Disse, pastor, o senhor estava pregando aí que Jesus pode voltar hoje? Eu falei, é verdade, ele pode voltar. Mas pastor, se Jesus voltar hoje, olha, esta semana que eu estou terminando de colocar o meu piso novo na minha casa nova, pastor, se ele voltar hoje, não vai dar tempo então de eu nem entrar para dentro da minha casa e morar um pouco. Eu falei, ô irmã, esqueça desta casa, irmã. Se Jesus voltar, a irmã vai ter uma casa maravilhosa na eternidade, na Nova Jerusalém. Então para que ficar preocupada com casa? Mas ela me surpreendeu, pastor, mas se Jesus voltar hoje, eu nem vou, não vai dar tempo de eu entrar na minha casa nova e inaugurá-la? Que é isso? Olha a preocupação das pessoas. Então, irmão, a gente não pode ir na mesma carona, nos mesmos ideais, ou pensar a mesma coisa que o povo pensa lá fora. Nesse sentido, cai-se frequentemente no mero materialismo e mesmo no hedonismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tem que comer, é a vida mesmo, vamos usufruir, vamos viver uma vida regalada, porque é comer e depois a gente vai morrer mesmo. Olha que espírito. E às vezes o crente tem alguns pensando assim, não queremos generalizar. A maior preocupação das sociedades modernas não é com o futuro escatológico, mas com o futuro histórico, entendido pelas classes privilegiadas apenas como prolongamento do presente. Mas se há hoje a tendência de fugir da questão do fim, ou dos fins, há, por outro lado, certo interesse de responder a esta questão, ou a estas questões. Nós estamos aqui exatamente para isso, irmão, para mostrar para o povo e para cada um de vocês, que o Senhor Jesus vai voltar mesmo. Isso não é conto de fadas, não. Nós que ensinamos a igreja, primeiramente a gente precisa acreditar e ter a absoluta certeza de que nós vamos subir. Amém? Pois bem, meu negócio aqui não está querendo funcionar muito, viu? Pois bem, nós vamos mostrar aqui nesse painel para os irmãos sobre essa composição gráfica do universo. Como eu já disse, Deus me deu essa visão quando eu estava orando, preparando o primeiro curso que nós realizamos em uma igreja lá no interior. E aqui vocês vão ver, vamos começar uma outra coisa que Deus me ensinou. Quando eu fiz tudo isso aqui, eu falei, Deus, e agora como é que eu vou fazer? Se eu começar lá do trono, lá de cima, lá do céu, eu vou terminar aqui no inferno. Mas do inferno Jesus me tirou. Então tem que começar daqui para baixo, porque a nossa vida é assim, irmão. A gente começa de baixo.